Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Rafael, contador de histórias. E pessoal, no relato de hoje a gente vai ouvir a história da Débora, uma inscrita aqui do canal que resolveu abrir o seu coração e contar o seu relato, tá bom? Então, o título do relato dela é o seguinte: Descobri a traição do meu marido em um aplicativo de encontros gay e o pior aconteceu. Então, um relato bastante emocionante que vale muito a pena ser assistido até o final. E antes de começarmos, os mesmos recados de sempre: curte, comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito do canal e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve também, tá bom? Então, sem mais enrolações, vamos lá ouvir o relato da Débora. Olá, Rafael, e a todos que estão ouvindo. Eu me chamo Débora, tenho 45 anos, me inscrevi no seu canal recentemente e estou gostando muito de ouvir os relatos, tanto que fiquei com vontade de contar a minha história também. É uma história do meu primeiro casamento e de como eu descobri a traição do meu falecido ex-marido. Isso mesmo, ele faleceu. Parece até história de novela, mas é real. Foi uma traição horrível. Todas são, mas o agravante da minha foi porque o meu marido me traiu com outros homens. Vou contar como descobri tudo e o que aconteceu depois. Então, vamos lá. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e durante 10 anos fui casada com Augusto César, né? Tínhamos a mesma idade, construímos o que eu acreditava ser uma família tradicional e sólida. Temos 2 filhos, um casalzinho que na época ainda eram crianças pequenas, à luz dos meus olhos. Eu sempre fui uma mulher de ralar muito, né? Trabalho como revendedora da Avon há anos. Sabe como é a vida de vendedora aqui no Rio, né? Batendo de porta em porta, subindo ladeira, sob o sol de 40 graus, conversando com as clientes e garantindo o sustento para dar o melhor aos meus filhos. Para quem olhava de fora, o Augusto era o retrato do marido perfeito. Ele era um homem aparentemente tradicional, desses que gostam de coisas simples. O programa favorito dele era assistir o Corinthians, o time do coração dele, beber a cerveja gelada e fazer aquele churrasco no final de semana, né? Além disso, ele era muito vaidoso com a saúde. O Augusto praticava corrida de rua, praticava de maratonas e praticava maratonas, e gostava de jogar aquele futebol sagrado com os amigos. Ele transbordava vitalidade e tinha uma postura de homem correto, sério e provedor. O nosso casamento de uma década parecia estável, né? Eu confiava nele com os olhos fechados. O Augusto nunca foi de chegar tarde com cheiro de perfume de mulher ou de dar motivos óbvios para ciúmes, né? Não naquele momento. No entanto, eu comecei a perceber alguns comportamentos diferentes. Ele estava mais inquieto, mas eu não suspeitava de nada extraconjugal. Na verdade, ele continuava me procurando na cama com frequência, mas o problema era que eu não tinha mais a mesma disposição de antes. A rotina de vendedora de Avon, né, é exaustiva, Rafael. Chegar em casa e depois de andar o dia todo, cuidar de 2 crianças pequenas, dar banho, fazer janta. Quando eu deitava, eu só queria apagar. O Augusto reclamava muito disso. Ele dizia que eu estava fria, que ele era um homem e tinha as necessidades dele e que eu precisava dar mais atenção para essa parte do nosso casamento. Ele me cobrava muito e eu, me sentindo culpada por não corresponder àquela vitalidade toda que ele tinha por causa dos esportes, cheguei a pensar que o problema era comigo. Eu até cheguei a comentar com ele que eu iria procurar um médico para fazer tratamento hormonal para ver se recuperava o desejo e o pique, porque eu queria que o nosso casamento continuasse perfeito. Enquanto eu me preocupava com a minha saúde e em como ser uma esposa melhor para ele, o Augusto mantinha a sua rotina de atleta, né? Atleta entre aspas. As corridas dele estavam cada vez mais frequentes. Ele dizia que precisava desestressar, que a corrida era um momento dele, e eu incentivava achando que aquilo fazia bem para a cabeça. Mas mal sabia eu que, sob aquela aparência de marido dedicado e esportiva, o Augusto estava escondendo algo que mudaria a minha percepção sobre o que vivemos naqueles 10 anos. Eu vivia em um castelo de vidro, Rafael, tentando consertar a mim mesma, sem imaginar que a estrutura da minha casa já estava toda trincada por algo que eu jamais ousaria pensar. Rafael, para você entender o estado dos meus nervos na época, eu preciso voltar um ano antes do que realmente aconteceu.
No começo, o nosso casamento foi perfeito. Ele não me dava motivos nenhum para suspeitar dele de nada. Muita gente acha, né, que a traição ela vem do nada, né? A traição final vem do nada. Mas nem sempre é assim. Um ano antes, eu já tinha passado por um trauma com Augusto César que quase colocou um fim na nossa história. Eu peguei por acaso uma conversa dele com uma mulher pelo Facebook. E não era qualquer conversa, era baixarias de todo tipo, trocas de fotos íntimas, os famosos nudes, né? Eu vi coisas ali que me enojaram, imagens que ele mandava e recebia de uma estranha enquanto eu estava na sala cuidando dos nossos filhos. Naquela época, o mundo caiu para mim. Eu confrontei ele, né? Gritei, chorei, mas sabe o que mais me doeu, Rafael? Foi a justificativa dele. Com a maior frieza do mundo, Augusto disse que a culpa era minha. Ele alegou que eu não estava comparecendo como deveria, que eu vivia cansada por causa das vendas de Avon e e, e que como eu não dava o que ele precisava, eu tinha aberto espaço para ele buscar fora. Olha só a cara de pau do cara, né? O pior de tudo é que no fundo eu me senti culpada. Eu concordava que eu estava sem pique, que a rotina era pesada e acabei aceitando aquela parcela de culpa que ele jogou nas minhas costas. Nós chegamos a ensaiar uma separação, as malas chegaram a ser feitas, mas ele desabou, pediu desculpas, chorou, disse que amava a nossa família acima de tudo e jurou diante de Deus e dos nossos filhos que aquilo nunca mais aconteceria. E por um tempo, pareceu que ele tinha mudado, a poeira baixou, eu tentei perdoar e a gente seguiu a vida. Só que a confiança, ela é como um cristal, Rafael. Depois que trinca, você sempre vai ver a marca, né? Isso é verdade. Com o passar dos meses, eu percebi que o Augusto começou a repetir alguns comportamentos que me davam calafrios. Ele desenvolveu um hábito estranho de passar horas no banho, mas não era apenas o banho. Ele levava o celular para dentro do box, eu ouvia o barulho de água caindo, mas o tempo passava e ele não saía. Aquilo me deixava com uma pulga atrás da orelha, insuportável. Além disso, o celular dele se tornou um objeto sagrado. Ele não deixava eu encostar no aparelho por nada. Se eu pegasse o celular apenas para ver a hora ou mudar uma música, ele ficava em cima de mim, com o olho fixo na tela, visivelmente tenso. Quando eu questionava, perguntando por que tanto nervosismo, ele mudava o jogo. Ele me olhava com aquela cara de homem injustiçado e dizia: Débora, você tá paranoica. Eu já te pedi desculpas pelo que aconteceu ano passado. Eu não tenho nada a esconder. Pode ficar à vontade. Meu celular é seu. Mas ele dizia isso sabendo que eu, por orgulho e por querer acreditar na mudança dele, não teria coragem de revirar tudo na frente dele. Ele jogava com a minha psicologia, né? Ele jurava de pés juntos que eu estava focado na. Ele jurava de pés juntos que estava focado na corrida, no Corinthians e no trabalho, e que o celular era apenas para ver notícias e falar com os amigos do futebol. Eu tentava me convencer de que era coisa da minha cabeça, que eu estava sendo uma esposa controladora. Eu queria tanto que o meu casamento desse certo, que eu comecei a ignorar o meu próprio instinto. Eu não sabia, Rafael, que aquele silêncio do banheiro e aquela blindagem no celular eram os preparativos para algo muito maior. Enquanto eu me esforçava para ser uma pessoa mais presente e tentava esquecer a traição, né, do Facebook, o Augusto César estava se tornando um mestre na arte de esconder. Ele percebeu que eu engoli, né, entre aspas, a desculpa da outra vez e começou a se sentir invencível. O que ele estava fazendo agora não era mais conversar com mulherzinha na internet. Ele estava mergulhado em algo muito mais profundo e o próximo capítulo dessa novela real, né, que eu irei falar, eu irei contar com o próprio sangue, né, com a minha própria tristeza, o que aconteceu. Desculpa, pessoal. Rafael, a intuição de uma mulher é algo que a ciência não explica, mas a vida confirma. Naquela época, Augusto César parecia ter desenvolvido uma verdadeira obsessão pela corrida. Ele não corria mais apenas aos finais de semana ou ocasionalmente com os amigos. Ele passou a praticar praticamente todos os dias. E o que mais me intrigava é que ele escolhia o período da noite para sair. Ele colocava aquele short de compressão,
o tênis de marca, o fone de ouvido e saía para supostamente, né, correr. Eu sabia que ele corria, Rafael. Eu moro no Rio e por diversas vezes, voltando de alguma entrega ou indo ao mercado, eu mesma já tinha cruzado com ele na rua, suado, no ritmo do exercício. Então, na minha cabeça, o fato era real. Ele, de fato, estava correndo. Mas a constância daquilo começou a me incomodar de um jeito que eu não conseguia descrever. Sabe quando você sente um gelo, um gelo no peito sem motivo aparente? Uma voz lá no fundo da alma me dizia que tinha algo muito errado naquela disposição toda dele. O comportamento dele quando voltava para casa era o que mais me deixava em alerta. O Augusto chegava e começava a dar desculpas demasiadas, sem que eu pedisse explicação nenhuma. Ele falava: Nossa, hoje o treino foi pesado. Fui até o tal lugar, encontrei fulano, o asfalto estava quente. Ele entregava detalhes demais, como se estivesse tentando montar um álibi para um crime que eu nem sabia que ele havia cometido, né? Certa vez ele demorou muito além do normal. Quando ele abriu a porta, eu perguntei com naturalidade: Ué, por que você demorou tanto? Rafael, o homem quase teve um sobressalto, um infarto. Ele ficou extremamente nervoso, a voz deu aquela tremidinha e ele começou a gaguejar sobre ter parado para alongar ou ter feito um trajeto maior. Eu olhei bem nos olhos deles e falei na cara: Augusto, por que você está tão nervoso? Para quem estava apenas correndo, você está reagindo como se tivesse feito algo errado. Aí ele apelava para o ataque, que é a defesa dos culpados, né? Ele dizia que era besteira minha, que eu estava com implicância com o novo hobby dele, que eu era chata e que não deixava ele ter um momento de paz. Ele ainda teve a audácia de dizer o seguinte: se eu estava tão incomodada, devia vir correr comigo também, em vez de ficar em casa criando fantasias na cabeça. Eu cheguei a brincar, né, com um sorriso amargo. Pois é, qualquer dia eu vou mesmo, só para ver que rota é essa que você faz. Essa rotina de corridas noturnas e a minha desconfiança crescente durante. Desculpa, pessoal. Essa rotina de corridas noturnas e a minha desconfiança crescente duraram cerca de 3 meses. Durante esse tempo, eu tentei ser a detetive que eu nunca quis ser. Em uma noite que ele deixou o computador ligado, eu entrei no Facebook dele, escondida, né? Vasculhei as mensagens, as curtidas, os comentários e nada. No WhatsApp, a mesma coisa. Ele parecia ter aprendido a lição daquela traição anterior com a mulher do Facebook e agora mantinha tudo limpo. Eu não encontrava um oi suspeito de mulher nenhuma. Mas sabe como é a intuição, não é? Quando a gente sente que tem algo errado, geralmente tem. O clima na minha casa estava pesado. Eu sentia que o homem que dormia ao meu lado estava escondendo um segredo debaixo da pele. Algo que o consumia e o fazia agir como um estranho. Eu olhava para ele e via o Augusto de sempre, o corintiano, o corredor, o pai dos meus filhos, mas a energia que ele emanava era uma energia de mentira. Foi aí que o destino, ou Deus, como eu prefiro acreditar, agiu. Eu estava um dia descansando entre uma entrega e outra, né, dos produtos, mexendo no celular, quando o algoritmo da internet me jogou um vídeo. Era um desses vídeos de relatos ou de alertas psicológicos, né? O tema era algo que eu nunca, em 10 anos de casamento, tinha parado para pensar. Maridos que mantêm relacionamentos gays escondidos através de um aplicativo chamado Grindr. Eu parei tudo que eu estava fazendo. O vídeo explicava como os homens que têm uma vida aparentemente tradicional, casados e com filhos, usam esse aplicativo específico para encontros rápidos e sigilosos com outros homens. Muitas vezes aproveitando o momento do exercício físico ou saídas rápidas para não levantar suspeitas. Naquele momento, Rafael, parece que uma luz de emergência acendeu na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar desse tal Grindr, mas o vídeo descrevia exatamente o comportamento do Augusto. As saídas constantes, o nervosismo, o celular blindado e o fato de eu não encontrar rastros de mulheres nas redes sociais dele. Meu estômago deu um nó. A possibilidade de que o meu marido, o homem que me cobrava o sexo e que bancava um machão no churrasco,
estivesse me traindo com outros homens, parecia loucura, mas ao mesmo tempo era a única peça que faltava para o quebra-cabeça fazer sentido. Eu decidi que não ia mais ser a esposa que desconfia, eu ia ser a mulher que descobre. O castelo de vidro estava prestes a estilhaçar, e o que eu ia encontrar do outro lado mudaria a minha vida para sempre. Rafael, quando aquele vídeo terminou, eu senti um calafrio que percorreu minha espinha de cima para baixo. O conteúdo explicava detalhadamente como esse aplicativo, o tal Grindr, funcionava. O que mais me chamou a atenção foi uma função de segurança que permitia ao usuário mudar o ícone do aplicativo na tela do celular. Ele podia aparecer como um desenho de uma calculadora comum, um bloco de notas ou qualquer outro ícone aleatório que não levantasse a mínima suspeita. No fundo, Rafael, eu ria por dentro. Eu pensava comigo mesma, isso é loucura, o Augusto jamais trair com uma mulher como ele já tinha ameaçado fazer pelo Facebook, até que era algo que eu conseguia processar como uma falha de caráter comum. Mas com outro homem era impensável demais. O Augusto era o típico machão, jogava futebol toda semana, falava grosso, era fanático pelo Corinthians, vivia naquele ambiente de testosterona do churrasco e dos amigos da corrida. Na minha cabeça, um homem com o perfil dele nunca teria coragem ou interesse em se envolver nesse submundo. Porém, para desencargo de consciência, eu precisei tirar a prova. Eu não conseguia mais dormir em paz se não conferisse aquela informação. Eu esperei a noite cair, né, e aguardei o momento em que ele já estava em um sono pesado. O Augusto sempre dormiu de forma profunda, o que facilitou a minha ação. Com o coração saindo pela boca e as mãos tremendo, eu peguei discretamente o celular dele na mesa da cabeceira e fui para a sala. Comecei a vasculhar tela por tela, pasta por pasta. No início eu não vi nada diferente do que eu já tinha visto antes, mas lembrei do que o vídeo dizia, né? Comecei a observar os ícones que pareciam sobrar no sistema, né? E foi aí que o meu sangue gelou. No meio de uma das pastas de ferramentas do sistema, onde deveriam estar apenas utilitários básicos, havia uma calculadora. O estranho era que já existia a calculadora padrão do celular em outra tela. Quando eu toquei, né, cliquei naquele ícone, Rafael, a confirmação veio como um soco no meu estômago. O aplicativo abriu uma tela preta pedindo uma senha numérica. Eu me perguntei, por que diabos uma calculadora precisaria de uma senha de proteção? Foi ali que a ficha caiu com toda a força. O vídeo estava certo. O Augusto não estava apenas escondendo conversas, ele estava usando um disfarce, né, para ocultar sua verdadeira vida. Naquele momento eu fiquei pasma. A sensação era de que eu não conhecia o homem que estava roncando no quarto. Aquele machão, né, o corredor da orla, o corintiano que gritava com a TV, estava me traindo em um aplicativo voltado exclusivamente para o público gay. A humilhação que senti foi diferente de tudo que eu já experimentei. Não era apenas a traição em si, era a descoberta de que toda a base do meu casamento de 10 anos era uma grande mentira performada por ele. O meu primeiro impulso foi entrar no quarto, acender a luz e jogar aquele celular na cara dele. Eu queria gritar, queria acordar as crianças, queria expor aquela imundícia ali mesmo, mas minha razão falou mais alto no último segundo. Eu percebi que se eu fizesse isso, ele negaria, ele diria que era um aplicativo de segurança, que era vírus, ou inventaria qualquer outra desculpa esfarrapada e eu não teria prova alguma do que acontecia lá dentro, já que eu não tinha a senha para abrir a conversa. Eu precisava de algo incontestável. Eu precisava ver com os meus próprios olhos para que ele não tivesse como escapar. Guardei o celular exatamente onde estava, voltei para a cama, mas não fechei os olhos por um segundo sequer. Passei o resto da madrugada olhando para o teto, ouvindo a respiração dele e sentindo um nojo profundo. Eu decidi que no dia seguinte, quando ele saísse para a suposta corrida noturna, a história seria diferente. Eu não seria mais a esposa que fica em casa esperando o marido atleta voltar. Eu seria a sombra que revelaria a verdade por trás daquela máscara de corredor. Rafael, a manhã seguinte,
a descoberta daquela calculadora foi o dia mais longo da minha vida. Eu parecia um robô agindo por instinto, enquanto meu interior gritava de dor e nojo. Eu já tinha tomado a minha decisão. Eu não ia ficar em casa alimentando a dúvida. Eu precisava de provas que nem o maior cinismo dele pudesse derrubar. O meu coração já estava na mão, batendo num ritmo que me deixava tonta, mas eu mantive a fachada de esposa tranquila até o cair da noite. Para conseguir agir, liguei para minha mãe, deixei os meus filhos com ela, inventando uma desculpa qualquer, dizendo que precisava resolver uma entrega pendente e que não demoraria. Saí dali com um peso no peito, sentindo que estava indo para o meu próprio funeral. Fui direto para a região, né, da orla e do parque onde Augusto César costumava praticar as suas corridas noturnas. Estacionei longe, me escondi entre as sombras e esperei. Não demorou muito para ele aparecer, todo equipado, com roupas de atleta, mas para a minha surpresa, ou confirmação do meu pesadelo, né? Ele não deu nem 2 passos de corrida. Ele se sentou em um banco da praça e começou a teclar incansavelmente no celular. Eu observava de longe, escondida, Rafael. Escondida. Rafael, o que mais me doeu foi ver no rosto dele. Ele ria para a tela do celular, uma expressão de satisfação que ele raramente tinha comigo nos últimos tempos. Ele estava ali, imerso naquele submundo da calculadora falsa, né? Fiquei observando por algum tempo, o suor frio escorrendo pelas minhas costas, até que vi um homem se aproximar. Era um sujeito comum que se sentou ao lado dele com uma naturalidade assustadora. Eles conversaram por poucos minutos, tocaram as mãos de um jeito cúmplice e logo em seguida se levantaram e começaram a caminhar em direção a uma região de mata fechada que faz parte do parque. Pessoal, antes da gente dar continuidade agora para a parte em que ela flagra o marido dela, gente, gostaria de fazer um convite para você que está assistindo o relato até agora. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve também. Curte esse vídeo, deixe um comentário me dizendo a cidade que você está assistindo. Qualquer coisa já me ajuda bastante, tá bom? E então, sem mais enrolações, vamos lá seguir o relato, tá bom? Naquele momento, o meu chão desapareceu. Eu conhecia aquele lugar. No nosso bairro, aquela área era famosa. Já tinha saído até nos jornais locais. Era um ponto de cruising, um lugar onde homens, travestis e garotos de programa se encontravam para ter relações sexuais ao ar livre, escondidos entre as árvores. Aquilo foi a minha facada final. A confirmação de que o meu marido, o pai dos meus filhos, o machão do churrasco, era um frequentador daquele tipo de lugar. Senti uma falta de ar insuportável. Pensei em dar meia volta, em fingir que não vi, em vir para casa e chorar até secar. Mas uma força que eu não sabia que eu tinha me impulsionou. Eu precisava ir até o fim para nunca mais duvidar de mim mesma. Peguei o meu celular, abri a câmera e apertei o botão de gravar. Comecei o vídeo com a voz trêmula, mas decidida, dizendo: Pessoal, estou gravando aqui o flagra do meu marido, o Augusto César, o homem que dizia ser de família. Entrei naquela trilha escura, guiada apenas pelo som dos passos deles e pelo brilho fraco da lua. Eu estava super nervosa, o celular balançava na minha mão, mas eu continuei avançando. E foi dito e certo. Poucos metros adentro da mata, em um canto mais isolado, eu os encontrei. A cena foi devastadora. O Augusto estava parado, né, com as calças arriadas, enquanto o outro homem estava praticando sexo oral nele. Quando a luz do meu celular bateu no rosto dele e ele percebeu que estava sendo gravado, o Augusto ficou branco, Rafael. Ele não ficou apenas surpreso, ele ficou pálido, parecia que tinha visto um fantasma ou que a própria morte o tinha tocado no ombro. Ele não teve reação, não teve desculpa, não teve revelação de Deus que o salvasse naquele momento. Ele ficou ali estático, com a sua virilidade de mentira exposta no meio do mato. Pessoal, aquela foi sem dúvida a noite mais difícil da minha vida.
Eu não abri a minha boca para falar um A com ele. Eu não gritei, não bati, não fiz escândalo. Eu apenas gravei o que precisava. Virei as costas e saí dali correndo, chorando um pranto que vinha do fundo. Desculpa, pessoal, o barulho da moto. Chorando um pranto que vinha do fundo da minha alma. Era um choro de nojo, de decepção e de luto por 10 anos jogados no lixo. Fui direto para a casa da minha mãe buscar as crianças. Quando eu cheguei lá, meu rosto devia estar transfigurado. Minha mãe, assustada, perguntou imediatamente o que tinha acontecido, se eu tinha sido assaltado ou algo ruim tinha ocorrido com os meninos. Eu apenas abracei meus filhos e disse com uma voz embargada: Mãe, eu me decepcionei com Augusto César. Acabou tudo. Amanhã eu te conto os detalhes. Hoje eu só preciso sumir. Levei meus filhos para casa, mas o silêncio daquela noite foi o mais ensurdecedor que eu já experimentei. O castelo de vidro não tinha apenas trincado, ele tinha explodido em 1000 pedaços, e os estilhaços estavam cravados no meu peito. Rafael, aquela noite foi o desfecho de um pesadelo que eu nunca imaginei protagonizar. Cheguei em casa com os meus filhos, coloquei os dois para dormir com o coração em pedaços e me sentei na sala, no escuro, esperando o barulho da chave na fechadura. Eu não precisei esperar muito. O Augusto César entrou em casa como um animal acuado. Ele não tinha mais aquela postura de machão, não tinha o peito estufado de corredor de maratonas. Ele entrou encolhido, com os ombros caídos e o rosto ainda pálido de pavor. Assim que ele me viu, ele desmoronou, Rafael. Aquele homem que falava grosso, editava as regras do nosso casamento, caiu de joelhos na minha frente e começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento pelo que ele fez comigo, era o choro de desespero de quem foi pego. Ele começou a dizer que aquilo tinha sido um erro, uma fraqueza e que ele precisava de ajuda psicológica e não de julgamentos. Ele teve a audácia de dizer que já estava tentando parar, mas que não conseguia porque tinha um desejo sexual muito forte, algo que ele não conseguia controlar. O que mais me deixou incrédula foi a cara de pau dele ao tentar justificar o injustificável. O Augusto olhou nos meus olhos e disse que na cabeça dele aquilo não era traição de verdade, porque não havia sentimento envolvido. Segundo ele, aqueles encontros no mato através do aplicativo era apenas uma maneira dele relaxar e de suprir as necessidades que ele tinha como homem, já que eu, na visão dele, não estava dando conta. Ele tratou a relação com outros homens como se fosse um escape mecânico, uma válvula de escape para a testosterona dele. Eu senti um nojo tão profundo que a minha vontade era de cuspir na cara dele. Levantei-me e descarreguei tudo o que estava guardado. Falei que ele não tinha caráter, que era uma farsa completa, um sem vergonha e, pior de tudo, um gay incubado. Olhei bem no fundo dos olhos dele e disse: Augusto, o problema aqui não é você ser gay ou bissexual. O problema é você ser um mentiroso. O problema é você fingir ser um homem de família, esse machão conservador, enquanto nas sombras você vive essa imundície escondida da sua esposa e dos seus filhos. Você é uma mentira ambulante. Eu não dei espaço para ele continuar com aquela encenação de vítima. Fui curta e grossa. Eu quero você fora desta casa agora. Pegue o que for essencial e saia. Se você não sair por esse portão nos próximos 10 minutos, eu juro pela vida dos meus filhos que eu posto esse vídeo que eu gravei hoje. Eu vou postar em todas as redes sociais e os primeiros que vão receber o link serão a sua família, começando pela sua mãe. Rafael, quando eu falei da mãe dele, o desespero dele subiu para outro nível. Eu sabia, ele sabia que a máscara dele perante a família era a coisa que ele mais prezava. Ele implorou, chorou mais ainda, pediu para eu ter piedade, mas o meu estoque de piedade tinha acabado no momento em que eu entrei naquela trilha e vi a cena que eu vi.
Ele percebeu que eu não estava brincando, com as mãos tremendas, ele pegou uma mochila, jogou umas roupas dentro e saiu de casa no meio da noite, sem destino, para se enfiar em um hotel barato qualquer lá no centro. No dia seguinte, eu fui até a casa da minha mãe. Eu precisava dizer que o casamento tinha acabado, mas eu não tive coragem, ou talvez estivesse em choque demais para contar o motivo real. Eu apenas disse: mãe, eu e o Augusto nos separamos. Não teve volta, aconteceu algo que quebrou qualquer chance de continuarmos juntos. Minha mãe ficou triste, quis saber detalhes, mas eu me mantive em silêncio. Eu não queria que a imagem do pai dos meus filhos fosse destruída para a avó deles, pelo menos não naquele momento. Passamos 3 meses separados. Durante esse tempo, ele quase não procurava as crianças, mandava mensagens esporádicas, mas eu me mantive firme. Eu estava tentando reorganizar minha vida, focando nas minhas vendas, da Avon, né? E em manter a rotina dos meus filhos o mais normal possível dentro daquele caos. Eu achei que a história ia se resolver juridicamente e cada um seguia o seu rumo. Mas a vida tem reviravoltas que a gente não prevê. 3 meses depois daquela noite do flagra, eu ouvi alguém batendo na minha porta de um jeito fraco, quase sem força. Quando abri, eu quase não reconheci o homem que estava ali. Era o Augusto César, mas ele estava totalmente abatido, ele tinha perdido muito peso e a pele estava com um tom acinzentado e os olhos estavam fundos, sem brilho nenhum. Ele parecia uma sombra do atleta que costumava ser. Ele me olhou com uma tristeza profunda, uma aparência de doente que me deu um aperto no coração, apesar de todo o ódio que eu ainda sentia dele, né? Ele não veio para brigar, ele não veio para se explicar, ele veio porque parecia que o destino estava começando a cobrar a conta da vida dupla que ele escolheu levar nas sombras do Rio de Janeiro. Rafael, o momento em que eu abri aquela porta, eu dei de cara com Augusto dei de cara com Augusto César, foi um dos choques mais brutais da minha vida. O homem que estava ali parado na minha frente não lembrava em nada aquele atleta vigoroso que corria quilômetros pela orla do rio. Ele estava murcho, com a pele pálida e um olhar de quem já tinha desistido da vida. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes de qualquer desaforo ou expulsão, ele desabou em lágrimas e soltou a frase que congelou o meu sangue. Débora, eu estou morrendo. Eu peguei AIDS e não tenho para onde ir. Naquele instante, o mundo parou. O dia que eu senti, o ódio que eu sentia, a mágoa da traição no mato, o nojo do aplicativo falso, tudo isso foi atropelado por um pavor que eu nunca tinha sentido. A minha primeira reação não foi de pena, foi de pânico. O meu corpo começou a tremer e a única coisa que eu conseguia pensar era: meu Deus, eu também estou doente. Eu entrei em um estado de choque tão grande que mal ouvia o que ele dizia. Ele implorava por ajuda, dizia que a mãe dele era muito idosa e não tinha condições físicas nem psicológicas de cuidar de alguém naquele estado, e que ele estava sozinho no mundo. Eu neguei, né, de imediato, meu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Eu gritei com ele, disse que ele tinha procurado aquilo, que ele tinha destruído a nossa família e agora queria que eu carregasse o fardo da doença. Mandei ele embora, fechei a porta e desabei no chão da sala, mas a dúvida me corroía. No dia seguinte, eu corri para um posto de saúde, fiz todos os exames possíveis, com o coração saindo pela boca. Foram dias de agonia até sair o resultado. Graças a Deus deu negativo, Rafael. Como eu já não tinha tanta disposição sexual e nas raras vezes em que tínhamos relação eu era muito exigente com o uso de camisinha, talvez por uma intuição divina que já me alertava do perigo, o vírus não me atingiu. Depois que eu recebi o meu exame limpo, eu consegui respirar. Foi aí que o meu lado humano, aquele lado que a gente muitas vezes tenta esconder quando está com raiva, falou mais alto. Eu olhei para a situação, o pai dos meus filhos estava morrendo, a mofada em um quarto de hotel.
sem ninguém. Por mais que ele tivesse sido um canalha, eu não conseguia deixar um ser humano apodrecer daquele jeito. Resolvi recebê-lo de volta, mas não como um marido, e sim como um paciente. Quando ele entrou em casa, o clima era pesado. Perguntei se a família dele sabia da gravidade e ele, com a voz falha, confessou que não. Eles sabem que eu tenho alguma coisa que estou definhando, mas eu não tive coragem de dizer o que é, ele me disse. Ele tinha pavor do julgamento daquela mãe idosa e daquela imagem de homem tradicional que ele tanto lutou para manter. Eu tomei as rédeas da situação, eu, a mulher que ele traiu da forma mais humilhante possível, fui quem pegou, né, pelo braço e o levou para o centro de referência aqui no Rio para começar o tratamento. Eu acompanhei em cada consulta, ajudei a organizar os coquetéis de remédios e a lidar com os efeitos colaterais devastadores que ele sentia no início, né? Era uma rotina exaustiva, eu tinha que cuidar dos meus filhos pequenos, explicar por que o pai estava tão magro e doente, e ainda dar suporte para o homem que rasgou meu coração. Era um desses momentos de fraqueza, em um desses momentos de fraqueza, durante uma madrugada em que ele não conseguia dormir por causa das dores, o Augusto abriu o jogo de vez. Ele revelou que depois que a máscara começou a cair e ele se viu viciado na adrenalina daqueles encontros, ele perdeu totalmente o controle. Ele me contou com os olhos cheios de lágrimas que chegou a um ponto de se relacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, sem proteção nenhuma. A busca pelo prazer proibido e o desespero de viver a vida dupla o levaram a ignorar qualquer cuidado com a própria vida. Foi nesse caos que ele contraiu o vírus. Foi em um período sombrio para mim e para os meus filhos. Ver a decadência física de alguém que você um dia amou é uma tortura silenciosa, mas eu fiz o melhor que pude. Eu limpei o suor dele, conferi as doses dos medicamentos e ofereci um teto digno. Eu não fazia aquilo por amor romântico, porque esse tinha morrido na trilha do parque, mas fazia por caridade e por saber que no final das contas ele ainda era o pai das crianças que eu tanto amo. Eu cuidei dele como se fosse um estranho ferido na estrada, deixando de lado a minha dor para tentar aliviar a dor dele, enquanto víamos o tempo fechar a conta a conta de uma vida de mentiras. Rafael, o tempo que se seguiu foi uma verdadeira prova de resistência, não só física para ele, mas emocional para mim. Ver o Augusto César definhar foi como assistir a um prédio ruindo lentamente. Por mais que você tente segurar as vigas, o colapso é inevitável. Eu o levei a todos os grupos de apoio, acompanhei cada internação, por causa da imunidade que insistia em cair ao menor sinal de um resfriado. Ele vivia pálido, com uma magreza que chegava a doer nos olhos de quem o conhecia, com aquele corredor cheio de vida. O tratamento com os coquetéis foi rigoroso, mas o corpo dele já parecia estar entregue. Ele sofria muito, Rafael. Eram dores, infecções oportunistas e um cansaço que impedia de caminhar até a esquina. Naquele período, a máscara do homem tradicional tinha sido substituída pela face da fragilidade extrema. No entanto, o destino já tinha traçado o caminho final. Infelizmente, o organismo dele não resistiu às complicações da doença e o Augusto veio a falecer. Mas antes de partir nos seus últimos suspiros de consciência, ele me segurou a mão com uma pouca força que lhe restava e me fez um último pedido, quase como uma súplica desesperada. Ele me pediu para nunca jamais revelar à família dele, e principalmente à sua mãe idosa, o que eu tinha visto naquela noite na trilha do parque. Ele disse com os olhos marejados que a mãe não teria estrutura para lidar com aquela verdade, que o coração dela não suportaria saber da vida dupla e das escolhas que o levaram àquele fim. Eu olhei para aquele homem que um dia foi o meu pilar e, em um gesto de misericórdia final, prometi que o segredo morreria comigo, e assim o silêncio de um quarto no hospital no Rio terminou a vida do Augusto César. Depois do sepultamento começou a minha verdadeira batalha. Eu achei que com a partida dele o peso sairia das minhas costas, mas a verdade é que o trauma ficou impregnado em mim.
Eu precisei de muita ajuda psicológica, Rafael. Não é fácil você processar que o pai dos seus filhos, o homem com que você dividiu a cama por 10 anos, era uma pessoa completamente diferente do que você imaginava. Eu me sentia suja, traída em todos os níveis possíveis e, ao mesmo tempo, carregava o fardo de um segredo que eu não podia dividir com ninguém da família dele. Foi nesse deserto emocional que eu comecei a frequentar uma igreja, né? Eu não buscava apenas religião, eu buscava uma forma de não deixar o ódio me consumir. Eu precisava aprender a dar o devido perdão, não porque ele merecia, mas porque eu precisava me libertar daquela corrente. Nos primeiros meses após o falecimento dele, eu vivia um tormento noturno, Rafael. Eu sonhava com Augusto todas as noites, sem exceção. No sonho, ele parecia com aquela mesma aparência abatida do final, tentando me dizer alguma coisa, tentando se aproximar, mas a voz dele não saía. Ele me olhava com um desespero que me fazia acordar gritando, suada, no meio da madrugada. Aquilo estava me matando. Levei isso para as minhas orações e para a terapia. Foi aí que a ficha caiu. O Augusto não precisava apenas da minha caridade física, que eu dei até o último dia. Ele precisava do meu perdão espiritual. Aquela imagem dele nos meus sonhos era o reflexo de um espírito que partiu em dívida, sabendo que tinha deixado um rastro de destruição na vida da mulher que sempre foi fiel a ele. Ele precisava que eu soltasse a corda da mágoa para que ele pudesse finalmente seguir em paz. Eu lembro no dia em que eu, de joelhos no banco daquela igreja, desculpa pessoal, eu lembro do dia em que, de joelhos no banco daquela igreja, eu falei em voz alta: Augusto, eu te perdoo. Eu te perdoo pelas mentiras, pela traição, pela humilhação e por ter me deixado com esse fardo. Você já pagou o preço que a vida cobrou. Siga o seu caminho e me deixe seguir o meu. Rafael, parece algo do outro mundo, mas depois daquele dia os sonhos pararam. O silêncio voltou a ser pacífico nas minhas noites. A vida da Débora depois do Augusto começou ali, naquele perdão. Eu entendi que a traição dele com os outros homens e a sua vida dupla eram problemas dele, da alma dele, e não falavam sobre o meu valor como mulher ou como esposa. Eu continuei sendo a vendedora, batalhadora, a mãe zelosa, mas agora sem sombra de dúvidas, ou melhor, mas agora sem a sombra de um homem de vidro me assombrando. Eu cumpri a minha promessa, a família dele o enterrou como um homem de bem, que ele fingia, né, ser, e eu fiquei com a verdade, com a paz de quem fez o que era certo, mesmo quando tudo parecia errado. Rafael, depois que o silêncio da morte se instalou e os pesadelos finalmente cessaram, eu me vi diante do maior desafio da minha jornada: explicar para as duas crianças o porquê do pai não estar mais ali. Meus filhos ainda eram pequenos e ver o brilho da confusão nos olhos deles era como sentir a ferida se abrir novamente. Como você diz para um filho que o herói dele, aquele homem que jogava bola e falava de futebol, foi consumido por uma vida de mentiras que o levou à sepultura. Eu decidi que a verdade nua e crua não pertenciam a eles. Segui o conselho da minha psicóloga e mantive a versão de que o pai teve uma doença muito grave e que o corpo dele, apesar de ter sido de um atleta, não foi forte o suficiente para vencer. Eu poupei meus filhos da sujeira da trilha, do aplicativo oculto e da decepção da traição. No fundo, Rafael, eu queria que eles guardassem a única parte do Augusto que foi real, o amor que ele, do jeito torto dele, sentia por aquelas crianças. Eu me tornei a guardiã de um segredo pesado, mas fiz isso para que a infância deles não fosse manchada pela lama que ele me afogou. Nesse período de reconstrução, eu mergulhei no trabalho. O Rio de Janeiro não para e as contas também não. Eu saía de casa com a minha bolsa de produtos, mas agora havia uma diferença. Eu não tinha mais o peso daquela desconfiança constante. Não havia mais preocupação de que
que horas ele vai chegar à corrida, ou com quem ele está falando no banheiro. A solidão que antes me dava medo passou a ser a minha aliada. Eu redescobri quem era a Débora antes do Augusto César. Financeiramente as coisas foram se ajeitando, sem os luxos que ele às vezes exigia para manter as aparências e sem a energia que eu gastava tentando salvar um casamento que já estava morto. Eu consegui focar na minha independência, eu não era mais a esposa que aceitava migalhas de afeto em troca de sustentar uma faça. Eu era uma mulher livre e essa liberdade, Rafael, começou a transparecer no meu rosto. As pessoas na rua comentavam: Débora, você está com um brilho diferente. E eu apenas sorria sabendo que aquele brilho era o resultado de ter atravessado o inferno e saído de lá sem me queimar por inteiro. Na igreja eu encontrei um grupo de mulheres que, assim como eu, carregavam cicatrizes invisíveis. Ali eu entendi que o meu relato não era único. Embora tivesse contornos tão dramáticos, o processo de cura foi lento. Eu precisei reaprender a confiar nas pessoas. Por muito tempo, qualquer homem que passava por mim correndo na orla me dava um gatilho. Eu via um celular com senha e já sentia um nó no estômago. A terapia foi fundamental para eu entender que o erro do Augusto era dele e que o mundo não era feito apenas de calculadoras escondidas. Eu também precisei lidar com a família dele. Como prometi no leito da morte, eu nunca contei a verdade para a minha ex-sogra. Eu ia visitá-la, levava os netos e ouvia ela falar com orgulho do filho trabalhador e saudável que ela perdeu tão cedo. Era um exercício de autocontrole absurdo. Por dentro eu sentia uma vontade de gritar a verdade, de mostrar o vídeo, de dizer: olha o que o seu filho fez comigo. Mas aí eu lembrava do rosto dele no hospital e da promessa que eu fiz. Eu escolhi ser maior que a vingança. Eu escolhi a paz dela em vez da minha satisfação de estar certa. A reconstrução emocional foi o que mais demorou. Eu me fechei para relacionamentos por um longo tempo. Eu achava que nenhum homem seria honesto, que todos tinham uma vida dupla, mas a igreja e a terapia me ensinaram que eu não podia me punir pelo resto da vida por causa da falta de caráter de outra pessoa. Eu comecei a me cuidar mais, a investir em mim e a sair com as amigas e rir de verdade, sem aquele peso no peito que me acompanhou por 10 anos. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquela Débora que entrou na mata gravando o flagra foi a mulher mais corajosa que eu já conheci. Ela precisou ver o pior para poder buscar o melhor. Eu transformei a minha dor em combustível. Os meus filhos cresceram vendo uma mãe forte que não se abateu, que cuidou do ex-marido doente por humanidade e que nunca deixou faltar nada para eles. Eu limpei um entulho do meu castelo de vidro e reconstruí no lugar uma casa de rocha, uma casa onde a mentira não entra mais e onde a verdade, por mais dura que seja, é o único alicerce. Rafael, chegamos ao final dessa minha caminhada, né? Hoje, aos 45 anos, eu olho para o espelho e vejo uma Débora que eu nem sabia que existia naquela época em que eu subia as ladeiras do rio vendendo Avon com o coração apertado. A vida seguiu, as feridas cicatrizaram e, por mais incrível que pareça, o sol voltou a brilhar com uma intensidade que eu achei que nunca mais sentiria. Hoje eu posso dizer, com o peito aberto, que eu vivo bem, eu me casei de novo, Rafael, encontrei um homem que é o oposto de tudo que eu vivi no passado, o homem que não precisa de máscaras, que não vive de aparências e que me ensinou que a confiança não é um favor que a gente faz ao outro, mas a base de qualquer relação real. Eu aprendi a amar de novo, mas um amor diferente, um amor maduro, sem a cegueira daquela Débora de 10 anos atrás. Meus filhos estão ótimos, eles cresceram, estão se tornando pessoas de caráter, e embora sintam a falta do pai, eles têm uma estrutura familiar sólida. Eu nunca esqueci o Augusto César, seria mentira dizer que ele sumiu da minha memória. Ele faz parte da minha história, ele é o pai dos meus filhos, ele foi o homem que me ensinou a lição mais dura e, ao mesmo tempo, a mais libertadora da minha vida. Eu não guardo mais o nojo daquela noite na trilha ou a revolta da calculadora escondida. O que ficou foi o aprendizado. Eu aprendi a perdoar, Rafael, e o perdão, como eu sempre digo, foi a minha maior vitória. Perdoar o Augusto não foi dizer que o que ele fez foi certo.
porque nunca será. Perdoar foi tirar as mãos do pescoço dele e finalmente conseguir usar as minhas para construir meu próprio futuro. Eu carreguei o segredo dele como prometi e pretendo levar esse segredo até meu último suspiro. A família dele continua acreditando na imagem do homem tradicional e eu aprendi a conviver com essa omissão sem que isso me corroa por dentro. Hoje eu carrego essa história comigo, não como um fardo, mas como um troféu de sobrevivência. Quando eu vejo outras mulheres desconfiadas sentindo aquele mesmo gelo no peito que eu sentia, eu tenho vontade de abraçar cada uma delas e dizer: escute o seu instinto, não aceite migalhas e, acima de tudo, não se culpe pelas escolhas erradas de quem deveria te proteger. Eu espero do fundo do meu coração que o meu relato tenha ajudado alguém que está ouvindo agora no seu canal, que tenha servido de alerta para quem vive uma faça de esperança para quem uma faça e de esperança para quem acha que a vida acaba depois de uma traição devastadora. A traição do Augusto com os outros homens e, de forma tão oculta, tentou me dizer que eu não era suficiente, mas a minha caminhada provou que eu sou mais do que qualquer mentira que ele tenha inventado. O Rio de Janeiro continua lindo, Rafael, e a minha vida também. Eu ainda me emociono quando conto isso, mas agora é uma emoção de quem venceu a guerra. O Augusto César se foi, a doença levou o corpo dele, mas a farsa não levou a minha alma. Eu sobrevivi, eu perdoei, eu venci. Obrigado por me deixar contar a minha história aqui. Que cada pessoa que ouviu essa história, né, saiba que por mais escura que seja a trilha, sempre existe uma saída se você tiver coragem de caminhar em direção à luz. Um beijo para todos e sigam em paz. Fim de relato. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma história extremamente emocionante, né, gente? Nossa, eu gostei muito de ouvir esse relato, né, porque é um relato que mostra, são várias coisas, né? São várias camadas. Mostra a parte da traição, do sentimento quebrado, da questão do respeito, né? Da falta do respeito, na verdade, da confiança quebrada, e mostra também essa parte da humanidade, né? Da parte da Débora, que viu ali o seu ex-marido definhando por conta da doença, que ele mesmo buscou, né? Quando ele começou a se relacionar com vários homens sem cuidado nenhum, né, e ela estendeu a mão dele e cuidou dele até o último dia de sua vida, né? Mas e aí, o que vocês acharam desse relato? Vocês acham que ela fez certo em guardar esse segredo dele pro resto da vida? Ou vocês acham que ela devia contar, né, toda a verdade? Deixa aqui nos comentários. Pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de fazer deixar mais um recadinho para você que está me assistindo até agora, porque eu tenho certeza que sempre fica alguém que me assiste até o meu último alô, o último adeus, né? Gostaria de pedir para vocês que pudessem me ajudar, pessoal. O meu canal aqui no YouTube, vocês que já estão me acompanhando, vocês sabem, né? Ainda está em crescimento, muitas pessoas estão assistindo, mas eu ainda não estou conseguindo ter uma renda aqui do YouTube, né? Então eu vou deixar o meu link melhor, uma chave Pix do e-mail, e aquela pessoa que puder me ajudar, mandando qualquer quantia, já vai me ajudar. O meu canal vai ficar 32 dias sem poder monetizar, por conta de um erro de um documento que eu não enviei de forma correta. Então gostaria de pedir a sua ajuda, você que puder me ajudar, eu vou deixar, né, a chave Pix aqui, e na verdade eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí, se você puder, eu vou ficar muito grato. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês, por mais um vídeo que a gente assistiu aqui junto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço e tchau.